Fala, Túlio, beleza, meu querido? Bom, eu estava aqui com a Michelle conversando sobre as decisões que nós precisamos tomar. Chegamos a um consenso aqui de que não havia paz para uma decisão de mudar a rota. E lembrando de algumas palavras que foi dada a nós que eu já havia esquecido, entendendo que eu até estou meio que forçando a barra, a gente decidiu ficar. A gente não vai sair da empresa, vamos ficar lá e tal. E por que que eu estou citando isso? Porque no meio da conversa, conversando com a Michelle, me veio uma impressão no meu espírito sobre você, de que eu precisava compartilhar com você o entendimento sobre duas parábolas que traz o mesmo ensino, que talvez essa informação possa te ajudar na decisão que você precisa tomar. Bom, então peço paciência para eu compartilhar aqui algo que o senhor já me deu lá atrás. E hoje foi legal porque eu tive uma atualização dessa informação pelo Espírito Santo. Eu aprendi também com isso. Vamos lá. Deixa eu vir aqui, tal, tô aqui, tcharam. Beleza. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a parábola dos talentos, tá? Então, Jesus contava parábolas, que era uma forma que ele tinha das pessoas gravarem a história e depois, ao meditar na história, para entender o que ele quis dizer com aquela história, pudesse aprender algo espiritual, algo de entendimento complexo, né, sobre o reino de Deus. Tá? Porque se ele falasse diretamente sobre o que é o reino de Deus, as pessoas não teriam coisas para conectar, então provavelmente não ia guardar. Então ele contou histórias e também porque tinha o objetivo de que aqueles que não conhecem Jesus entendam, né? E depois a gente pode falar isso num outro momento, tá? Então ele contou várias parábolas para trazer, cada parábola às vezes traz uma característica do reino de Deus, e essa aqui especificamente vai trazer uma característica que eu quero compartilhar com você, que é o valor, né? O valor que o reino dá, né? E o que significa esse valor, tá? Então, talvez você, como eu, foi ensinado é, que essa parábola seria uma aplicação para algum tipo de habilidade. Eu já vi assim, né? Já vi duas pregações a respeito dessa parábola. Uma falando sobre habilidade, né? Deus te deu talento, tal, não enterre o seu talento, bababá, aquela coisa arada toda. Quando a pessoa sabe tocar um violão e não toca para Deus, ou sabe desenhar e não desenha, é aquela conversa de falar, ah, cara, não enterra o teu talento, tal, né? Remetendo essa parábola, mas não tem nada a ver. É, e a outra aplicação que eu vejo era como o termo talento é uma medida de dinheiro. Já vi falar também sobre questão de dízimo, né? Que se Deus te deu um talento, você também tem que dividir, multiplicar, fazer, né, enfim, falando sobre finanças, tá? E numa dessas pregações sobre finanças, que o pregador estava usando a parábola para falar de finanças, o Espírito Santo me fez um questionamento. Você acha que eu estou falando de dinheiro nessa parábola? Eu disse, eu acho que sim, né? Mas antes de eu continuar contando essa história, eu queria ler a parábola, né? E a gente vai falar um pouquinho dela. Aí eu conto essa experiência que eu tive com a igreja, tá bom? Vamos lá. É, Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos, entregou-lhes os seus bens, e e a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro um. E cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera um, foi, cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos, e ajustou conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos, e trouxe-lhe outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui os outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra para o gozo do seu senhor.
E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse-lhe: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis aqui, com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra para o gozo do seu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, e és o homem duro, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhastes. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aí aqui a expressão, né, enterra o seu talento. Né? Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. Lançai-o, pois, servo inútil, nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Para ter uma ideia, aqui Mateus é um discípulo que caminhou com Jesus, né? Então, eu creio que ele deve ter ouvido isso do próprio Senhor Jesus. É, ele dá uma ideia de algo muito valoroso. Só para você ter uma noção desse valor, por exemplo, aqui, vamos pegar aqui no Strong, 9, ó, talento, que receber talento. Talento no grego, ó, talentum, né? Que é a tradução melhor que eu achei aqui seria essa aqui, ó, esse estudo aqui que diz o seguinte: talento equivale mais ou menos entre 25 e 36 quilos de ouro, tá? Lembrando que o ouro, o grama do ouro está R$ 302. Vamos fazer uma conta de padeiro, R$ 302 vezes quilo tem 1.000, R$ 302 vezes 1 quilo tem 1.000 gramas, 30, vamos fazer uma média aqui, vai lá, 30 quilos seria 30 mil, né? Nós estamos falando aí de 9 milhões de reais, né? Então, 1 talento, 9 milhões de reais, né? Então, 10 talentos, 90 milhões de reais. Ele deu 90 para um e deu 45 milhões para outro. E para o que era segundo a sua capacidade, para o menorzinho, deu 9 milhões. Tá? Pra você ter ideia do valor desse bem precioso. Aí eu estava lá na igreja, agora retomando a história que eu te falei, eu estava na igreja e o pregador estava pregando sobre dinheiro, porque como falo de dinheiro, estava falando sobre dinheiro com aplicação de dízimos e ofertas, né? Daí naquele momento o Espírito Santo falou assim: você acha que eu estou falando é, de dinheiro nessa parábola? Eu, bem honesto, bem desse jeito mesmo que eu vou compartilhar, eu disse: eu acho que sim, senhor. O senhor colocou um homem lá, o senhor capacitou ele para estar lá, e ele está dizendo justamente isso, né? Então eu acredito que sim. Daí ele começou a me fazer algumas perguntas para eu refletir. Ele falou assim: você acha que o dinheiro para mim é importante? Se aqui o ouro é pisado, eu uso ele nas ruas, né? Então, você acha que é o dinheiro realmente que tem valor para mim? Aí eu comecei a raciocinar, eu falei, não. Daí ele me fez uma pergunta: o que para mim, baseado no que você já leu nas escrituras, o que para mim tem valor tão grande que para eu poder passar para vocês, eu precisei usar o que vocês mais valorizam, que é o ouro. Aí de bate pronto eu respondi: são pessoas, Senhor, né? São pessoas. O Senhor na Bíblia inteira luta pelas almas, né? O Senhor comprou as almas com sangue na cruz, né? O Senhor pagou um preço exorbitante por cada alma, né? E aí o Espírito Santo falou assim: exatamente, essa parábola eu falo sobre pessoas, né? E não sobre dinheiro e nem sobre habilidades. Isso me marcou bastante, sabe? Porque aí na parábola faz algum sentido, por exemplo, aqui no finalzinho, do porquê o servo inútil foi lançado nas trevas, onde há pranto e ranger de dentes.
Não foi porque ele não usou a habilidade dele ou porque ele não usou bem o dinheiro dele, entendeu? Foi porque ele não cuidou de pessoas. Então, traduzindo para mim, essa parábola fala de assim, ó, Deus vai dar pessoas para você cuidar, conforme a sua capacidade. Às vezes você vai ter só uma, como sua esposa, ou seu filho, sua mãe, ou seu pai, né? Ou o outro vai ter capacidade de cuidar de muitos, como o pastor Luciano, por exemplo. Então vai ser conforme a capacidade de cada um. E aí, dentro dessa capacidade, nosso papel é fazer com que essa pessoa dê fruto, multiplique, entendeu? Ela dê fruto e gere outras pessoas, ou seja, o dinheiro multiplicando, né? E aí eu tive essa experiência, tudo na igreja, e aí lendo a Bíblia e tal, mais para frente eu me deparei com a parábola das 10 minas, que eu vou ler agora, que ela me trouxe mais luz ainda sobre essa revelação que o Senhor me deu na igreja aquele dia, né? Reforçando que tem a ver com pessoas, né? Lembrando que Lucas, ele não foi um discípulo direto de Jesus, ele não conviveu com Jesus. Ele escreveu os escritos dele, que foi um apanhado, ele era médico, tudo. Ele fez um apanhado das histórias que estavam sendo contadas e aí escreveu Atos dos Apóstolos e o Evangelho de Lucas. Na verdade, é um escrito só, e aí depois, na organização bíblica, acabou sendo dividido, mas a ideia é um escrito só, né, contínuo. E médico, como é meticuloso, tudo, ele acabou organizando esses escritos todos e ele reescreveu essa parábola, o mecanismo dessa parábola, né, para reforçar o que ela quer passar, né? Mas aí ele readequou os valores e pá, os valores acabou sendo readequado, não é um hiperbólico, um valor exorbitante como eu mostrei aqui, mas é algo que é valoroso, né? E eu vou ler aqui, peraí. Vamos lá, tá lá em Lucas 19, vai do 12 a 27, e disse assim: Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si o reino e voltar depois. Está falando de Jesus aqui, tá? E chamando 10 servos, deu-lhe 10 minas e disse-lhe: Negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos aborrecidos e mandaram após ele embaixadores, dizendo: Não queremos que este reine sobre nós. Está falando do povo judeu. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse-lhes: Chame aqueles servos a quem tinha dado o dinheiro para saber o que cada um tinha ganhado, negociando. E veio o primeiro dizendo: Senhor, tua mina rendeu 10. E ele lhe disse: Bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel sobre 10 cidades. Ó, esse aqui traz luz sobre lá em Mateus, que ele fala assim: é, foste fiel no pouco, sobre o muito, e sobre o muito te colocarei. Né? E aqui o Lucas traz a ideia de que esse muito são cidades, já reforçando que são pessoas. Então, cara, você cuidou desse pouquinho de pessoas, você tem autoridade agora para cuidar de cidades inteiras quando eu voltar. Essa para mim foi a revelação. E veio o segundo dizendo: Senhor, tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também: Se tu também sobre 5 cidades. Ó, é conforme o que você multiplicou daquilo que Deus confiou para você cuidar. E veio o outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que é homem rigoroso, que tomas o que não pusestes e cegas ou colhe o que não semeastes. Porém, ele lhes disse: Mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e colho o cego onde não semeei. Porque não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, né, para que eu, vindo, exigisse com juros. Então, o que que eu entendo isso aqui? Cara, se você não consegue cuidar de alguém, né? Encaminha alguém para alguém, tá? Encaminha, né, para algum líder, alguém que possa, até que o Senhor possa te preparar, mas não deixa essa pessoa morrer, entendeu? Não deixa essa pessoa definhar, sabe? Isso que eu entendi aqui. E disse aos que estavam com ele: Tirai-lhe a mina e dai-o ao que tem 10. E disse-lhe: Senhor,
ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que qualquer que tiver lhe será dado, mas o que não tiver, até o que tem lhe será tirado. E quanto aqueles meus inimigos, né, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-o aqui e matai-o diante de mim. Né? Aquele que negar Jesus, ele vai fechar a porta, né? Então, esse texto aqui me trouxe luz, né, reafirmando que são pessoas pelo fato de reinar sobre cidades. Ó. Fosse fiel muito sobre 10 cidades terás autoridade. Então, o que que eu imagino? Quando Jesus voltar, vai ter o tribunal de Cristo, né? Onde vai ter a distribuição do galardão. E o galardão para mim é isso. Cara, você cuidou de pessoas, você fez elas multiplicarem. Então, conforme os frutos que você deu com as pessoas, você vai me ajudar no reino, no milênio, né? E você vai reinar sobre tantas cidades conforme a sua capacidade. E aí isso é o gozo do Senhor, entendeu? Porque nós vamos reinar com Ele, entendeu? Isso é que eu entendo. Então, qual é a mensagem aqui que eu senti de compartilhar contigo, mano? Pessoas são mais importantes do que tudo no reino de Deus, entendeu? Existe outra parábola que diz que alguém encontrou uma pérola preciosa, também falando do reino de Deus, e ele vendeu tudo para alcançar o reino. Então, meu querido, o que eu quero te dizer aqui é que pessoas são mais importantes que coisas. Né? As decisões que nós temos que pensar vai ajudar a gente fazer com que pessoas frutifiquem ao nosso redor. Talvez te ajude. Eu estava pensando, né, a minha dúvida era, as duas eu estava pensando em pessoas. Se eu saísse da empresa, né, a ideia era ajudar a Michelle a ter um objetivo junto comigo, que era fazer o curso junto. Entendeu? Mas isso eu também posso fazer ficando, entendeu? Então, das duas, meu objetivo sempre é fazer com que minha esposa dê muito fruto, porque tudo começa em casa. Eu quero começar comigo, com a minha esposa, fazendo ela dar fruto. Então, a minha decisão tá fazer a minha esposa dar fruto. Fica aí, mano. Qualquer coisa que eu fale a mais aqui, eu posso te influenciar na decisão. Eu não quero fazer isso de jeito nenhum. Quero ser fiel ao que o Senhor me pediu. Compartilhe o que eu te mostrei nessa parábola. Que pessoas são o meu tesouro que eu confiei à minha igreja. E pessoas à minha igreja. É nosso papel, né, fazer com que as pessoas que Jesus nos acrescentou multipliquem. Se você vê lá em Atos dos Apóstolos, era o Espírito Santo que ia acrescentando as pessoas que caminhavam com os apóstolos. Entendeu? E o papel desses apóstolos é fazer com que essas pessoas multipliquem. Beleza? Espero ter ajudado. Deus abençoe. E amo muito você, meu querido. Fique com Deus, tá bom? Peço, eu vou subir no YouTube para poder compartilhar esse vídeo com você, mas não compartilha não, eu vou deixar aqui não listado o vídeo, é só para nós dois, tá bom? Um abraço, querido. Fique com Deus.